Estamos de volta dando sequência ao nosso encontro Mulheres com Você, aqui na Imagem da Cidade, a nossa TV Galega, sempre às quartas-feiras, né? Das 8 às 9 horas da noite e as reprises ao longo da semana em diferentes oportunidades, diferentes momentos para estarmos juntos, dividindo com você muito conhecimento, dividindo com você também a presença dos nossos entrevistados, convidados aqui, para trazer realmente um diferencial no seu dia a dia. E por falar em conhecimento, valorizando o autoconhecimento, olhando para si e ao mesmo tempo, né, tentando entender muitos traumas, muitos fatos que às vezes comprometem o nosso presente e o nosso futuro, a gente vai agora colocar essa temática em evidência aqui no nosso programa. Com ela, a Gisele de Oliveira, que é formada em Programação Neurolinguística, Master Coach, além de conhecimentos em Nova Medicina Germânica, Hipnoterapia e Massoterapia, com especialização em massagem emocional. Realmente, muitos olhares para poder falar sobre esse autoconhecimento, sobre essa cura interior. Gisele, seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, eu agradeço o convite de estar aqui hoje, falando sobre uma ação tão importante aí que é a saúde emocional nos dias de hoje. Pois é, e cada vez mais sendo reconhecida e cada vez mais sendo evidenciada que é para todos. Não é apenas para um grupo ou para o outro grupo, não é numa necessidade máxima, mas é uma construção de seres humanos melhores. Falar justamente sobre essa saúde emocional, a saúde mental, né, Gisele? Isso é bem importante mesmo. Vem crescendo muitos casos aí nos dias de hoje, né, de saúde emocional. Então, a gente vê aí uma sociedade crescendo muito sobre ansiedade, sobre depressão. E muitas vezes a gente não sabe nem por onde começar e nem por onde começa, né? Então, é muito importante a gente ver até nos pequenos detalhes ali do nosso dia a dia o quanto que pode influenciar até para estar modificando esses casos aí que vem crescendo. E a gente vive nos extremos quando a gente pontua, por exemplo, o Brasil, né, com essa grande referência ligada à questão da ansiedade, mas também com essa grande referência ligada à questão da depressão, que são dois momentos diferenciados, são opostos, mas que cada vez mais estão presentes na nossa sociedade. Isso é verdade. Então, o que a gente visa sempre buscar, né? É entender o contexto num todo, né? Para a gente estar olhando para essa pessoa com um olhar totalmente diferente, verificando também as posturas que ela toma no dia a dia, que pode aí estar modificando, principalmente o comportamento do pensamento. O pensamento aí, ele está trazendo essa guerra, que eu digo nos dias de hoje, aí nesse conflito de não entendimento, né? Quando a gente puxa ele muito para o negativo, então a gente está olhando com uma visão diferente, trazendo para a pessoa um entendimento maior dos pensamentos. Então, tudo começa onde? Então, hoje a gente não tem essa noção, né? Então, os nossos pensamentos, eles são a maior gatilho aí para trazer a nossa saúde emocional melhor. Então, quanto melhor eu tenho o meu pensamento controlado sobre ações positivas que eu gero a fazer, eu tenho ainda mais controle sobre as minhas emoções e assim eu consigo controlar os meus comportamentos, trazendo aí um equilíbrio total, tanto no meu corpo quanto para minha mente. Assim, isso é uma parte muito bacana da terapia em si, que a gente pode estar estruturando isso, uma saúde emocional muito mais equilibrada. Eu até ia te questionar, ia colocar, porque não é tão simples assim, mas ao mesmo tempo requer ajuda, requer o contato com profissionais especializados que vão ao encontro justamente de técnicas que podem dar esse direcionamento, oferecer esse horizonte para de fato conseguir entender melhor esses pensamentos e trabalhar eles ao nosso favor. Sim. Uma das coisas que a gente acha muito importante, principalmente na visão da sistêmica, da terapia sistêmica da constelação familiar, é que quando a gente olha como um todo, né, quando a gente olha as nossas situações como um todo, como vem acontecendo, a gente consegue ter a percepção da mudança. Então, às vezes, muita gente já corre lá para o médico tomar medicação, já corre por um outro ajuda, mas não, a gente tem que ir lá na raiz do problema, entender o que está acontecendo naquele contexto familiar, o que está acontecendo com o gerenciamento das emoções dessa pessoa, para a gente poder trazer aí um fluxo melhor de convivência aí no dia a dia, tanto no trabalho quanto na família, né? Então aí a gente vai conseguindo fazer uma abordagem mais equilibrada. Gisele, é inegável que a família tem reflexo nessa formação do ser humano, nessa formação do ser de cada indivíduo? Muito. Principalmente a gente tem no nosso cérebro ele fica arquivado de 0 a 7 anos informações muito importantes e que isso pode impactar na gente na nossa vida adulta.
Quando a gente fica ali mais adulto, o nosso cérebro ele acontece como um amadurecimento. E esse amadurecimento acaba acontecendo reflexos de ansiedade, que a ansiedade ela é um grande medo que ele vem camuflado aí. Então vem a ansiedade, essa ansiedade quando não controlada, ela pode gerar uma depressão. Então existem vários ciclos que podem ocorrer aí na vida, que podem ser influências, e quando a gente vai fazendo essa investigação, na maioria das vezes cai lá na causa raiz quando criança. E como é que é o tratamento? Como é que é, por exemplo, oferecer de repente uma nova estrada, um novo caminho para essa pessoa em que se descobriu que de fato tem um trauma, tem uma referência, tem um lado, digamos, obscuro, uma sombra que vem do seu passado? A gente trabalha aí com várias técnicas, né? Isso vai depender muito de cada caso, de cada pessoa, então a gente procura estruturar o melhor possível. Então eu tenho aí a ferramenta tanto da programação neurolinguística, que é através de falas e ações. Tenho também a constelação familiar, que a constelação familiar ela estuda aí por trás do inconsciente o que pode estar acontecendo também, através dos reflexos da família, né? Pai, mãe, sejam até avós, né? Irmãos, enfim. Essa base que tem da nossa família. Tem a hipnoterapia também, onde a gente vai justamente na causa raiz, onde tudo começou, né? Trazendo de fato qual era o problema que pode ter gerado, vamos dizer, dessa ansiedade ou qualquer conflito que possa estar vindo a acontecer. Então, isso é muito importante. Então, cada pessoa precisa de um tipo de abordagem. Então, a gente vai entendendo a história, o contexto do que essa pessoa está trazendo para a gente e a gente dá a abordagem necessária para aquele momento ali. Hoje, o teu maior público envolve homens ou mulheres? Mulheres. Mulheres. Isso é bom, na tua opinião? Isso é muito bom. Eu tenho até um evento, né, que a gente fala sobre o Constelando Mulheres, né? E esse evento, ele traz toda a força feminina, porque a gente diz, como diz lá na Bíblia, a mulher, ela edifica o lar. Então, o quanto que é importante a mulher ter esse equilíbrio dentro de casa para reestruturar as famílias. Isso é muito importante. Então, quando a gente vê as mulheres, ela tem mais essa abertura de estar procurando, né, a terapia em si, a gente vê uma procura de homens ainda bem menor ainda do que as mulheres. Então, a gente fica bem contente. Então, a partir desta visão, eu consegui aí montar um grupo que a gente fala de mulheres, constelando mulheres, onde isso é uma energia assim fantástica de cura, de muito entendimento, de autoconhecimento, assim. É muito bacana. E você sentiu essa necessidade justamente de formar um grupo como esse, específico, Constelando Mulheres, para trabalhar esse universo feminino, para empoderar essas mulheres, para mostrar que elas são capazes também? Sentisse essa necessidade baseada justamente nesses teus atendimentos que acontecem com o público feminino? Sim, principalmente porque a gente vê a necessidade da mulher querer ser perfeita em tudo, né? Querer entregar o mundo ali, às vezes aquela cobrança de dar conta de tudo, né? Então, o dar conta de tudo também tem uma causa emocional ali, que a gente precisa ser olhada e administrada muito bem, né? Então, quando a gente olha para essas mulheres com uma visão totalmente diferente, a gente consegue enxergar ali um parâmetro de, não, calma, espera aí, você tem uma força sim, você consegue dar conta, mas então vamos gerenciar a maneira como você está pensando sobre a sua vida, como você está pensando na maneira como você dá conta de tudo, né? O que é dar conta de tudo na visão de cada uma, né? Então a gente não precisa ser a melhor esposa, a gente não precisa ser a melhor mãe, assim, a gente tem as nossas falhas e saber acolher as nossas falhas também é importante. Quando essa cobrança ela não é tão intensa, realmente a gente consegue tirar esse peso, digamos assim, da nossa costas e conseguimos caminhar com uma leveza a mais para transformar inclusive o próprio ambiente, né, Gisele? Sim, é que nem eu digo, quando a gente entra em uma harmonia, eu falo muito sobre equilíbrio e harmonia no nosso encontro, né? O equilíbrio e a harmonia, quando a gente tem entendimento sobre as nossas emoções, como é que a gente pode administrar ela, os altos e baixos ali, a gente consegue promover um ambiente com muito mais harmonia, a gente consegue ter equilíbrio da nossa emoção, a gente sabe, não, esse aqui eu não vou fazer, porque isso aqui, né, não vai estar certo para mim, eu não vou gostar, isso aqui não vai me... Então a gente começa a administrar, a gente começa a olhar para o outro de uma maneira, de uma postura totalmente diferente também, e isso é muito importante, né? A gente olhar para o outro sabendo que ele foi criado às vezes em mundos diferentes, né? Ele foi criado com uma criação diferente por outros pais, né? Por uma outra criação, às vezes por avós. Então, às vezes a gente acaba mudando isso no nosso dia a dia, acaba não entendendo. E quando a gente tem entendimento de lidar com o outro de uma maneira diferente, a gente consegue trazer equilíbrio e harmonia pra gente. Então, isso influencia tanto no nosso lar, tanto nos nossos filhos e, enfim, com os nossos amigos, e tudo vai mudando. Ô Gisele, eu te pergunto, como ter equilíbrio e harmonia em tempos de redes sociais? Em tempos em que a tela muitas vezes mostra um universo que não existe? Isso
para o nosso olhar, a gente Sim. sabe, mas a gente quer de repente viver a vida do vizinho, a grama do vizinho é sempre muito mais verde. Sim. Em momentos de redes sociais, como ter esse equilíbrio e essa harmonia? É bem difícil nesses tempos de hoje, porque a gente quer comparar muito com as blogueirinhas que estão aí, né, ali na frente. Tem muita coisa boa para ser mostrado, sim, mas tem que ter um equilíbrio e uma cautela muito grande, porque nem sempre elas vivem a mesma vida que a gente vive. Então, às vezes a gente entra ali num trabalho de 8 horas, de 12 horas, muita gente aí com rotinas totalmente diferentes, então eu sempre brinco muito com elas, dizendo assim, ó, vocês têm que cuidar muito com o que vocês olham na rede social, porque aquilo ali pode refletir pra gente. Então, busque sempre procurar afirmações positivas, busquem pessoas que tragam aí uma realidade de vencimento, né, de trazer aí um encontro com você mesma, não deslumbrando, porque o deslumbrar aí a gente acaba não se permitindo vivenciar o que está dentro de casa, né? A gente não se permite viver aquele relacionamento que a gente tem dentro de casa, porque a gente está sempre se comparando com o outro. Então eu sempre digo querendo para aqueles elas, sorrisos intermináveis 24 Isso. horas, quando a gente vê uma postagem, aquela entrega máxima. Muito. E mesmo as blogueirinhas, a gente sabe que naquele momento que gravando, elas vão dar o melhor. Isso. Só que antes disso, nos bastidores, muita coisa aconteceu também. Isso. Então, assim, a gente sabe que tem muitas influências boas hoje, mas a gente existe aí uma comparação muito grande da internet. Então, eu sempre dou uma dica muito para as mulheres, é o seguinte, façam lá todo um recapitulamento, toda uma estrutura lá no seu Instagram para saber quem é que você realmente está seguindo. Isso condiz com os seus valores, isso condiz com os seus princípios, isso faz valer muito a pena na sua saúde emocional, né? Porque se eu tô lá, às vezes eu tô lá trabalhando, às vezes acontece alguma coisa que dá errado para mim, eu vou lá, entro no Instagram e vejo uma pessoa que está lá bem sucedida, sorrindo, né? Mesmo que a gente não sabe o que está passando por trás das câmeras ali, mas a gente sempre imagina que o mundo da pessoa sempre está melhor do que a gente. Então a gente tem essa mania de comparar os outros pelo que a gente vê simplesmente pela tela e não é. Então assim, a gente fica muito impactado quando a gente recebe esses tipos de pessoas aqui com a gente, quando essa pessoa traz pra gente problemas e a gente pensa assim, poxa, a gente vê uma visão tão diferente lá por trás das câmeras, né? A gente tem esse parâmetro de pensamento. E aí começa o comportamento sobre o nosso pensamento, né? Então, eu sempre achando que a vida do outro está melhor do que a E minha. para vocês profissionais também, às vezes, pode ser até um baque, né? Porque vocês também, às vezes, acompanham, também observam que parece que é tudo muito perfeito, o arco-íris está 24 horas presente, mas quando começam a receber, de repente, alguma pessoa que mostra a sua realidade, Sim. entendem que não é nada daquilo que eles estão ali demonstrando nas próprias redes sociais, né? Sim. Um dos casos até mais impactantes que eu tive, assim, foi de atender um empresário, onde ele não tem, assim, problemas com o financeiro, vamos dizer assim, né? E ele não se sente amado, ele não se sente pertencente. Então, assim, o quanto que é importante a gente saber onde é que eu estou, né? Com quem eu quero estar, o que é realmente prosperidade, o que é realmente abundância, quem eu quero ser na minha vida. Então, quando a gente fica perdido em meio a querer ser, a gente não consegue entender qual é o nosso propósito de vida. Né? Então, o quanto que é importante a gente estar alinhado com a nossa essência de vida e isso gerar um propósito futuro. O teu propósito é poder falar sobre terapias, essas técnicas que vocês também realizam e, ao mesmo tempo, essa formação, esse encontro com seres cada vez melhores. Eu mencionei na tua apresentação aqui que você possui conhecimento em nova medicina germânica e também com especialização em massagem emocional. Fala sobre essas duas áreas a título de curiosidade. O que significa essa nova medicina germânica e o que é uma massagem emocional? A nova medicina germânica vem aí toda uma estrutura onde que a gente estuda todo e qualquer conflito emocional, toda patologia, vou ter que voltar. Toda e qualquer patologia, ela tem um conflito emocional. Então, o quanto que é importante a gente olhar, seja lá um conflito, seja lá um câncer, seja uma dor no joelho, seja algum trauma que a pessoa sofreu, né? Se a gente for buscar lá, através de Hammer, que foi o Dr. Hammer que fez a medicina germânica, né? A gente consegue ver que há, por trás disso, um conflito emocional. Então, é importante a gente estar... o corpo dando sinais. O corpo dando sinais. Então, o quanto que é importante a gente estar observando as sensações que o nosso corpo traz através de algo que acontece. Então, a perda de um ente da família, né? Isso pode dar um grande impacto também. Ou uma separação, né? Algo que a gente não espera. Então, tudo isso pode impactar de uma forma no nosso corpo. E a massagem emocional? Já a massagem emocional, ela vem aí para... A gente fica no nosso corpo, ficam arquivados
várias, que a gente fala, couraças, né? E essas couraças, a gente precisa liberar essas couraças, que ficam traumas armazenados na primeira camada de pele. Então, às vezes a gente não sabe por que a gente às vezes tem um insulto de raiva, a gente não sabe aquele, né, ímpeto de raiva, aquele ímpeto de fazer as coisas acontecer, quando a gente vê já aconteceu aquela raiva. Então, onde é que fica arquivado tudo isso? Na nossa pele. Então, a massagem emocional, ela vem para trazer ali um equilíbrio para esse corpo e essa mente, né, fazendo aí todo um equilíbrio emocional e ainda com uma massagem bem levezinha no corpo, eliminando e desfazendo essas couraças, fazendo o fluxo sanguíneo aí, permitir você viver muito melhor. Olha que bacana. Para estender essa conversa contigo pessoalmente, nas redes sociais, como quem nos acompanha agora aqui pela TV Galega pode também te encontrar para buscar mais conhecimento, para buscar esse autoconhecimento também e tratar, de repente, tantos traumas que estão nesse momento impedindo, inclusive, a própria felicidade. Como é que a gente te encontra nas redes sociais? Então, meu nome lá nas redes sociais é giseleoliveira.terapeuta. Estarei lá, faço atendimentos também para quem precisa online, né? Então, para quem não tem essa dificuldade de sair de casa, também faço os acompanhamentos online e também presencial. Bom, Gisele, foi um prazer te receber aqui. Foi um prazer abrir esse nosso momento aqui na TV Galega para poder também ouvir um pouquinho mais do teu conhecimento. Foi muito bom, tá? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. É isso aí. E assim terminamos mais um bloco no nosso programa Mulheres, mas continuamos com você. Intervalo chegando e na sequência vamos falar sobre direitos do consumidor, envolvendo agora férias de final de ano, passagens aéreas, passagens terrestres, viagens, e não dá para ter problemas também nesse momento que é tão importante, inclusive, para a nossa construção de ser humano. Então, a gente vai falar sobre direitos do consumidor logo após o intervalo comercial. Eu volto já, tá?